essas feministas ligadas a essas tradições das comunidades originais, locais, indígenas, mostram isso, que essa tradução de Pachamama como mãe terra é muito um olhar europeu, colonial sobre a Pachamama. Porque então parece que ela é uma entidade da terra, que tem um lugar muito específico. Então Pachamama é tudo que há, com uma característica de autoridade espiritual, ou seja, de abstração espiritual também. Então, não é que ela é a terra. Por que é importante dizer isso? Porque a gente já viu que o patriarcado europeu separou espírito, natureza, mente, corpo, né? E associou a mulher a corpo e espírito a homem. E criou uma hierarquia. O espírito domina sobre a natureza, o homem domina sobre a mulher, a mente domina sobre o corpo. Nessa concepção de Pachamama não existe isso, porque Pachamama é tudo que há, com autoridade espiritual também. A gente tende a pensar as coisas dentro de um ponto de vista do absoluto, do fora do tempo, do universal, né? Do atemporal. Então, é como se a gente o tempo todo estivesse buscando ideias gerais que pudessem ser implantadas na vida, impostas sobre o corpo, e o corpo tendo que se disciplinar a essas ideias universais como se elas viessem de fora do tempo. Tudo que a gente já conhece sobre cérebro, sobre mente, sobre cognição, sobre comportamento, não confirma isso. Fala que o nosso pensamento tem a ver com as relações que a gente tem com outros corpos e com o ambiente. A gente tem uma memória cultural, né, de ideias sobre a vida, sobre o mundo e tal, mas essas ideias elas não são absolutas porque elas dialogam, negociam, conversam o tempo todo com a emergência de novos pensamentos que vão surgindo porque são necessários para elaborar novas relações, né? Então, a Pachamama também significa essa sabedoria de olhar para as relações no tempo. Entender que o tempo forma, que o tempo transforma, que o tempo cria, que existe permanência no tempo, mas também existe mudança. Então, o autoritarismo não significa apenas você tomar decisões fortes, que desagradam esse ou aquele, não é isso. O autoritarismo tem muito mais a ver com essa submissão do corpo a ideias universais supostamente atemporais. Você pega, por exemplo, a questão do não roubarás, né? Não roubar, não roubar. É bom, né? É uma ideia boa, não vamos roubar, né? Cada um tem as suas coisas, se organiza melhor a vida. No entanto, de repente, se tem uma mãe muito miserável, com um filho no colo, e ela está desesperada por comida, talvez ela roube um leite no supermercado. E será que esse imperativo não roubará tem que ser tão pesadamente punitivo contra essa mãe quanto para os capitalistas que roubam a mais-valia? Então, se você tem uma autoridade espiritual, vamos dizer assim, né? No caso da Pachamama, cujo foco é olhar para o tempo e espaço, rege o tempo e espaço, é o próprio as relações dentro do tempo e espaço, necessariamente isso vai favorecer uma percepção, um olhar, uma capacidade de juízo sobre as coisas mais situado e menos autoritário. Isso não quer dizer que não hajam decisões firmes, pode ter decisões firmes. Decisões firmes não é igual ao autoritarismo, são coisas diferentes. Quando Evo Morales foi presidente da Bolívia e quando Rafael Correa foi presidente do Equador, eles instituíram, nas suas próprias constituições, os direitos da natureza, né? Tendo como símbolo disso a própria Pachamama. Então, foi criado, umas mulheres colombianas criaram um movimento que elas chamam de feminismo comunitário. Em 2014, elas conseguiram implantar, dentro do governo Evo Morales, uma política da despatriarcalização. Elas combatem essa divisão patriarcal que entende a natureza e a mulher e os corpos como algo a ser explorado num sistema hierárquico de dominação. Uma das coisas que chama atenção no mito na Maria Madalena é que ela é a única personagem
que não é a Maria, filha de alguém, de um homem, né? Não é a Maria, irmã de um homem, nem nada. Ela é a Maria Madalena. Então, ela não é referenciada pela família, por pertencer a uma família, a um pai, a um irmão ou a um marido, nada disso. Porque Madalena é o nome de uma cidade. Ela é a Maria Madalena. Então, ela é que nem Jesus de Nazaré, ela é a Maria Madalena, né? E o nome dessa cidade é Magdala, ou Magdal, né? Magdala, que é uma cidade da região da Galileia. Então, ela é a Maria desta cidade, né? Que é a Magdala. O fato da Maria Madalena não ser filha, nem mulher, nem irmã de alguém, ela é a Maria da cidade, né? Isso significa que ela existe por si mesma, ou seja, ela tem no mito ela é uma representada como uma mulher independente. Nos concílios, assim, ela foi ganhando características de várias mulheres sem nome do Novo Testamento, né? Então, ela, na verdade, na imagem popular que se fez da Maria, junta 3 outras mulheres que não tinham nome. E uma delas é a pecadora arrependida. Aí também há toda uma discussão teológica de separar a Madalena, a Maria de Magdala, Maria de Madalena, dessas outras personagens. No século VI, o Papa Gregório de Matos associou, então, foi esse Papa que fez isso, o Gregório de Matos, ele no século VI. Ele associou a Maria Madalena a pecadora arrependida, que é uma anônima, não tem nome na... E o Lucas, no Evangelho de Lucas, ele associa a uma outra Maria, que é uma Maria de Betânia. Mas muitos outros estudiosos teóricos separam, falam que são 3 personagens diferentes. Essa associação foi feita com a ideia de transformar essa personagem num exemplo de arrependimento e perdão e transformação, por meio do arrependimento. Então, a própria igreja, oficialmente, tirou esses atributos da Madalena. Então, ela deixa de ser, no breviário canônico, uma penitente pecadora arrependida. E aí a gente vai ver como que essa ideia da prostituição está muito mais ligada nesse universo, essa metafísica, nesse universo mítico, a corrupção da matéria, porque ela é uma corrompida, porque todas as mulheres são corrompidas, porque todas as mulheres são vinculadas à matéria e a matéria é corruptível e não o espírito. Então, ela também, dentro de uma teologia dualista, machista, patriarcal, a corrupção da Madalena tem a ver com a corrupção de todas as mulheres, que só deixarão o estado corrupto se transformarem em homem. E transformar-se em homem é transformar-se em espírito e poder ascender, superar a degeneração da matéria que caracteriza o feminino. Isso está na gnose, nos evangelhos, nos textos gnósticos, que a gente vai ver aqui um pouco. Até eu tinha pensado em colocar o título desse vídeo de Maria Madalena, vírgula, o homem. O que aconteceu com a egiptologia? As feministas, quando elas entenderam a questão do patriarcado, como que o patriarcado criava uma hierarquia de poder dos homens sobre as mulheres e tal, elas começaram a se interessar, até porque começaram a surgir pesquisas assim na antropologia que mostrava que existiam sociedades que não eram patriarcais. Ou seja, o patriarcado, a dominação masculina sobre a mulher, não é da natureza humana, mas é uma produção específica da cultura. Isso fez com que muitas feministas começassem a se interessar pelo Egito, para tentar entender como naquela civilização incrível era a vida das mulheres. Então surgiu uma egiptologia, vamos dizer assim, feminista, de pesquisadoras, estudiosas, tentando entender a posição da mulher para dizer assim, ó, tá vendo? Vocês estão dizendo que as mulheres não podem ter direito à propriedade, mas no Egito elas tinham. E o Egito era uma grande civilização, entende? Então, é muito interessante isso na egiptologia, que é essa presença das mulheres estudando a condição da mulher. No caso, mulher como categoria política, né? Sim, elas não estão naturalizando também a mulher, né? Então, teve uma importância política muito interessante o estudo do Egito. Então, outra coisa muito interessante que era o nome da mãe que dava identidade ao filho. Então, por exemplo, o meu filho, o Thales, filho de Fernanda.
No Egito tinha a matrilinhagem, mas as mulheres também tinham direitos. Então, quais eram os direitos que as mulheres tinham? Elas podiam possuir e administrar bens e queixar-se dos maus tratos dos maridos. Então, se elas se sentiam maltratadas, abusadas, e, enfim, a relação estava prejudicando elas, maltratos, elas podiam denunciar isso e podiam pedir o divórcio, sem que isso pesasse sobre elas, né? E nos acordos de casamento também tinha a questão dos direitos sobre os filhos, caso isso acontecesse. Então você vê na Europa até as sufragistas, assim, até naquele período das sufragistas, as mulheres que se separavam não tinham direito sobre os filhos. Se uma mulher separasse de um cara, ela perdia automaticamente os direitos dos filhos e os filhos ficavam com o pai. Foi com o voto feminino que isso conseguiu ser alterado, né, na lei. Isso muito tempo depois. Então, as feministas, quando elas estudaram essas condições das mulheres egípcias, elas diziam: tá vendo? A civilização não justifica o autoritarismo contra as mulheres, a dominação das mulheres. As mulheres egípcias tinham direitos. As mulheres podiam andar nas ruas livremente, sem véus, ao contrário das mulheres gregas, que tinham que estar acompanhadas de um homem, né? Elas eram mumificadas também com as famílias, junto com os maridos ou com os pais, mas elas também tinham direito a serem mumificadas, ou seja, eram reconhecidas como um espírito, né? Que poderia viver após a vida, né? Tá, e elas também, e tinha também toda uma prática de cuidados da mulher, assim, elas se banhavam com óleos, elas se maquiavam, um cuidado com a aparência e com a beleza, que era uma coisa da cultura deles. Então, o mito da Ísis, que eu vou contar para vocês, tem a ver com a cosmogonia heliopolitana, né? Então, quem são os pais de Ísis, né? Geb e Anut. O Geb, ele é um deus da terra, e Anut é um deus do céu, uma deusa do céu. Isso também é uma coisa diferente do que a gente está acostumado, a mulher, né? A representação da mulher como deusa associada à terra e ao ar associado a iconografia masculina, os deuses masculinos. Aqui é o contrário. Geb é o deus da terra e Anut é a deusa do céu, que é o pai e a mãe são o pai e a mãe de Ísis. Então ela é a abóbada celeste, né? É interessante isso, é bonito isso, porque também mostra de novo que não é da natureza da humanidade que mulher seja a terra e homem seja o céu. Isso é uma das possibilidades de representação mítica, de produção da nossa cultura do imaginário. Mas não é da natureza do feminino a terra e da natureza do masculino o céu. Aqui é o contrário. E a Nut, que é a mãe, essa que é a abóbada celeste, eles entendiam que ela tinha o corpo decorado de estrelas. Então, é uma abóbada celeste decorada, cujo corpo é decorado de estrelas. E é daí que vem também muitas representações da Maria com aquele manto azul celeste decorado de estrelas. Então, a iconografia da Maria, mãe de Deus, está associado à iconografia ou à imagem que se tinha da mãe de Ísis, da Nut. Ela também pare o sol. Então, o que acontece? Todas as noites, Nut engole o sol e toda manhã, Nut pare o sol de volta. Então, o sol também é o símbolo da ressurreição. Ele renasce todos os dias, porque Nut, embora seja sendo abóbada, ela faz com que ele nasça todos os dias, de novo. E a Ísis, ela era associada à estrela Sírius, porque a estrela Sírius que aparecia no céu quando tinham as cheias do rio Nilo. Então, era associada a essa... Quando ela aparecia, ela trazia a cheia, que era também trazer bonança, coisa boa, né? Prosperidade. E olha só, a Ísis se transformou na deusa mais popular do Egito. E, inclusive, não só no Egito, porque depois ela se espalhou. Só que até 380 a.C., ela não tinha um templo exclusivo. Então, ela era extremamente popular, ela era extremamente respeitada, ela
era presente na vida das pessoas, mas ela, até 380 a.C., ela não tinha um templo centralizado, ela era espalhada, né? Tendo ganhado tanta popularidade e tendo ganhado tanto poder, a Ísis ela se espalhou para além, né? Então, na Síria, ela foi identificada com a Astarte, que a gente já falou dela aqui em algum outro vídeo, que lá na Síria era a deusa da fertilidade e da guerra. Então, eles associavam Astarte a Ísis. Os gregos e os romanos espalharam seu culto pela Ásia Ocidental, por todo o norte da África e também pela Europa. Então, muitos mitólogos que trabalham com mitologia comparada acham que ela também se expressa como Maria, a Maria, mãe de Deus, né? Quando surgiu o cristianismo, Ísis era extremamente popular e tinha um culto de mistérios da Ísis. E quando o cristianismo começou a crescer na antiguidade, o culto de Ísis era um dos principais rivais populares com relação ao cristianismo nascente. Então, o cristianismo disputou com Ísis, com o culto de Ísis, a popularidade. E talvez isso explique o fato deles terem incorporado ela na narrativa da Mãe de Deus. E tem alguns hinos antigos, né, que cantam a Ísis como uma deusa universal de incontáveis nomes. E ela era, então, considerada soberana, protetora das leis, das línguas e da agricultura. Olha, soberana, protetora das leis, das línguas e da agricultura. Tá, e agora chegamos numa outra face de Ísis que eu acho muito interessante, que é a Maat. A Maat é uma representada como uma mulher, uma deusa, mas também é um conceito. É um conceito de ordem universal. Então, Maat é a ordem universal. E Maat, como conceito, reunia verdade, justiça e ordem cósmica. Muito parecida, essa faceta de Maat, com aquilo que a gente falou da Pachamama. Porque, embora ela sustente a ordem cósmica, no pensamento egípcio, mesmo que o mundo se acabasse, Maat permaneceria. E era a pena da Maat que era colocada na balança quando os mortos iam ser julgados. E isso eu acho uma metáfora muito interessante. E aí eles tinham uma balança. Essa balança, então, tem dois pratos, aquela balança da justiça, né? Anubis colocava o coração da alma desse morto, que é a sede da inteligência para os egípcios. Sede da inteligência é o coração, não é o cérebro. Então, eles colocavam o coração num dos pratos da balança e no outro prato da balança eles colocavam a pena de Maat. O que é a pena de Maat? Deixa eu mostrar aqui para vocês a Maat. Tá vendo como ela era representada? Já vi. Ah, também conheço essa daí. Ela tem uma pena na cabeça. Sim, sim. Essa é a pena que era colocada na balança do julgamento das almas que conseguiam chegar até lá, né? E o coração não deveria testemunhar contra a pessoa, quer dizer, o coração tinha que ter o peso, tinha que ter a leveza do peso da pena de Maat. E as pessoas tinham que se preparar para esse momento, elas tinham que saber as palavras certas para serem ditas naquele momento, para que o coração não depusesse contra a pessoa, aumentando o peso com relação à pena de Maat. Se o prato permanecesse equilibrado, Tote proclamava o morto a voz da verdade, e Osíris então dava as boas-vindas. Bonito, né? A verdade está associada ao peso do coração, né? Porque o coração embrutecido faz a gente ficar meio burro, né?